Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Ivonete Nink. Hoje eu vim falar com vocês sobre os Maori. Os Maori chegaram à Nova Zelândia há mais ou menos 1000 anos. Vieram navegando de outra ilha nunca identificada e ali se instalaram. Os Maori, como os demais povos polinésios, são exímios navegantes e exploravam toda a região marítima a bordo de canoas e barcos. Eram guiados pelas estrelas e correntes marítimas. Dessa forma, encontraram a Aotearoa, que na língua maori quer dizer a terra da grande nuvem branca, um local que hoje nós conhecemos como Nova Zelândia. O povo maori, descendente dos primeiros habitantes das ilhas da Nova Zelândia, desenvolveu padrões de desenho constituídos de linhas curvas e espirais. Esses padrões aparecem em sua pintura corporal permanente, o moco, e na decoração de objetos usados no dia a dia. Em geral, o moco acompanha a simetria vertical da face, o padrão que é desenhado de um lado do rosto é repetido do outro, mas invertido, como se fosse refletido em um espelho. Observem, se você observa atentamente o lado direito desse rosto, você consegue ver os mesmos traços também do outro lado, do lado esquerdo. Então é como se fosse uma imagem refletida. O que tem do lado direito também tem do lado esquerdo, formando a simetria no rosto do indígena. Como que é feita a tatuagem maori? Então, as tatuagens estilo maori são feitas a partir de desenhos geométricos e tribais que contam a história do indivíduo tatuado. Esses desenhos falam sobre de onde eu vim, da minha tribo, minha família e da responsabilidade com a minha cultura. Então não basta decidir ter uma tatuagem. Aquela tatuagem indígena vai falar sobre algo da vida daquele indígena. Eles costumam estar intimamente ligados às crenças, aos mitos valorizados pelo tatuador e também pelo tatuado, sendo que cada traço, linha ou círculo pode representar um sentimento ou característica da personalidade daquele indivíduo. Então, o que nós podemos observar aqui? Eu decido fazer uma tatuagem. O que é que essa tatuagem vai dizer sobre mim? Na cultura indígena, ela precisa dizer o quê? As minhas crenças, as minhas batalhas, qual é a minha situação até o momento, eu sou solteira, sou casada, o que é que aquela tatuagem está dizendo sobre mim naquele momento. Então, por isso que nós dizemos que não existe nenhuma tatuagem igual a outra, porque nenhum indivíduo passou pelas mesmas situações que o outro também passou. Não existe no mundo duas legítimas tatuagens maori iguais. Os desenhos, eles seguem a mesma simetria, né? As regras de execução próprias são iguais. Só que quando o indivíduo vai tatuar, por exemplo, alguma coisa referente a uma batalha que ele teve, qual é a origem dele, qual é o pai, qual é a mãe, isso aí exige regras diferenciadas. Então, por isso que cada tatuagem indígena, ela é como se fosse a identidade, ela é única. Os lábios, eles são usualmente pintados com linhas horizontais. Nas mulheres, a tamoko também representa a passagem para a vida adulta. Também é interessante entender que as tatuagens maori são feitas em 8 partes do rosto, sendo que cada uma delas possui um significado diferente. É o que eu já comentei, né? O lado direito traz informações sobre as questões paternas, a hereditariedade, afiliações na tribo e conquistas na vida. O lado esquerdo contém essas mesmas informações, só que voltada para o lado materno, referente à mãe deste sujeito, deste indígena. Na parte inferior do rosto, as linhas acompanham o formato do nariz e boca, até o queixo, enquanto os chamados espirais são feitos nas bochechas laterais do nariz e orelhas. Cada um deles tem um formato diferente e pode representar o nascimento de uma vida, prosperidade, força, ligação com a natureza e determinação. Enfim, o mais importante é que todos marcam um acontecimento importante na vida do Maori, aquele sujeito característico somente dele. Nas mulheres, o queixo e os lábios delas são os primeiros lugares a serem tatuados dentro dessa
desses povos indígenas. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre os símbolos que eles mais tatuam entre esses povos indígenas, né? Então vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Arru Arru Mataroa. Aqui é que nós temos, né? Nós temos um estilo de tatuagem que representa os desafios e as conquistas decorrentes de esforço físico. Então não basta eu querer essa tatuagem, eu tenho que ter feito algum esforço físico, algum desafio que eu superei para que eu receba esta tatuagem. Por isso é que ele conta sobre mim, sobre a minha identidade. E geralmente essa tatuagem não é feita de forma isolada, associa-se às outras, né? E depois que tem também a coruja. O que significa a coruja? Se eu decido tatuar. Por quê? Porque vai simbolizar a sabedoria, vai representar a alma das mulheres. Então não basta eu querer. Dentro da cultura indígena, eu preciso ter provado alguma situação de sabedoria. A raia é o símbolo da dicotomia. O que é a dicotomia? É a divisão de um elemento em duas partes contrárias. Ali eu tenho uma proteção, mas também tenho o perigo. Então, se eu passei por alguma situação dessa forma, eu posso sim, dentro da cultura indígena, fazer esta tatuagem. Vai dizer algo sobre mim. Mais uma outra para nós conhecermos. Rei Matal. Essa aqui, ela é o anzol e representa a prosperidade, força e saúde. É com ele que os Maori caçam os peixes, o alimento mais consumido por eles em suas origens. Claro que eles também não fazem apenas essa tatuagem, fazem ela associada a outras tatuagens, né? Não é uma forma isolada como outras pessoas que não são da cultura indígena costumam fazer, ok? Mais uma outra para nós conhecermos. Maui. Essa aqui, segundo a tradição, Maui é um deus, né, Maori, que diz a lenda que foi jogado no mar por sua mãe, por acreditar que ele teria nascido morto. Só que ele não estava morto, foi salvo pelo sol e Maui teria crescido. E a partir dele teria sido originado o povo Maori. Então, essa é uma das mais importantes dentro da cultura indígena dos Maori e as pessoas que já são idosas é que costumam ter elas no rosto, né? Que significa o quê? Que ele já passou por muitas situações, teve toda a questão de ter suportado muitas situações e aí faz ela. Aí nós temos outra, o couro. Esse aqui é a espiral e representa o quê? O crescimento, a harmonia, o ciclo. O couro representa uma folha de samambaia, é uma planta típica da Nova Zelândia. O desenho dessa folha, sendo desdobrado, simboliza o crescimento, o início de alguma situação. Então o indígena vai fazer por quê? Porque ele vai passar por alguma situação inicial ou teve crescimento dentro de uma outra situação. Não é fazer apenas por fazer. O pacate. O desenho representa a pele do cão. Por que é que eles fazem dessa forma? Porque simboliza os atributos inerentes aos guerreiros, tal como a valentia e também a disciplina. Se eles passaram por alguma batalha e houve o quê? Houve muita valentia, houve disciplina, obediência, então eles se tornam aptos a receber esta tatuagem. A picorua, assim como para nós, é o símbolo da eternidade. Não tem início, não tem meio, nem tem fim. As torções duplas ou triplas, né, como nós vemos aí nessas duas imagens, estão entre os símbolos maori preferidos pelo seu povo. Elas representam basicamente união e lealdade. Então, se o indígena teve uma situação que ele foi leal, teve muita união, ele pode fazer esta tatuagem. Caso contrário, não terá no corpo dele, não contará a sua história. Entique, essa aqui é bastante interessante, né? É o que? É o feto humano, representa a sorte e também a fertilidade. Geralmente, quem usa procura o que? Sapiência. Sapiência é o que? Sabedoria e também a lealdade. É uma bastante utilizada, bem interessante, o formato já bem distinto. Manaia, o que é a Manaia? Manaia, este ser é o responsável pelo mar, pelo céu e pela terra. Ele é uma mistura, é uma criatura formada por cabeça de pássaro, se você olhar ali você consegue ver como se fosse o bico de um pássaro, o corpo de um homem e a cauda de um peixe. Ele tem uma torção e aí é o que? Responsável pelos nossos ambientes, o céu, a terra e o mar, para o povo
maori é de extrema importância. Aí nós temos o puroko. O que é? O puroko é uma categoria da tamuco que se estende até o quê? As pernas e as nádegas. Elas são próprias para guerreiros da tribo e mostram a linhagem do indivíduo nos espirais e a tribo de origem no número de linhas. Então, de acordo com de onde ele vem, quem são os pais dele, é que faz o tanto de linha, o tamanho, a forma da espiral. Então, contando o quê? A história de onde ele veio, quem ele é, até ele chegar nesse momento ali. Os antigos chefes maori tinham o rosto coberto por tatuagens com esses padrões, né? Quanto mais nobres se tornavam, mais tatuagens recebiam. Depois que a Nova Zelândia foi colonizada pelos ingleses, a tatuagem facial se tornou menos comum e chegou até a ser proibida. Atualmente, porém, muitos maori voltaram a praticá-la para demonstrar sua identificação com a cultura de seus antepassados. Então, quanto mais são pintados, quanto mais tem o rosto coberto por tatuagens, quer dizer que é o quê? É uma pessoa nobre, uma pessoa experiente, uma pessoa que já passou por muitas situações dentro daquela cultura indígena. Por isso é que merece ter o rosto coberto, contando a história, as lutas e as batalhas. Agora que você já conheceu um pouco sobre os maoris, algumas das suas tatuagens, claro que eu não consegui mostrar todas, porque são muitas, escolha uma que você achou que tem o significado mais importante para você, para a sua vida, que conta um pouco sobre você, sobre a sua identidade. Escolha, observe e faça o desenho dela, tá? Faça um desenho bem grande, caprichado e pinte apenas com o preto, se você tiver, o cinza ou o grafite. Por quê? Porque o objetivo dessa tatuagem é que ela tenha apenas duas cores, né? Que quando alguém olhe, perceba ali os tons de preto e branco. Então, não coloque outras cores. Faça com que ela fique apenas com preto e branco, ok? Então, mãos à obra, capriche no seu desenho e vamos terminar por aqui mais uma aula. Obrigada, até mais!